Bom, vamos aqui seguir no assunto sobre o ressurgimento do sorotipo 3 da dengue no Brasil, depois de 17 anos, que tem causado preocupação. A gente mostrou no início dessa edição aqui do Jornal Jovem Pan que uma reunião foi feita entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com as autoridades municipais, porque tem preocupado bastante essa situação da dengue. E a gente vai conversar agora com a médica infectologista do Emílio Ribas, a Rosana Richman, a quem eu agradeço demais a presença aqui no Jornal Jovem Pan, e já gostaria de te perguntar, realmente tem essa possibilidade de surto? Realmente causa bastante preocupação? O que tem acontecido que as autoridades estão tão preocupadas de cabelo em pé com isso? Boa noite. Bom, primeiro, boa noite, David, é um prazer estar com vocês. E, lógico, o assunto é importante, porque eu acho que o que o Estado de São Paulo está conversando é muito mais de já se preparar e não ser pego de calças curtas, vamos dizer assim. Por que eu estou falando isso? Porque a experiência do ano passado não foi boa com dengue. A experiência do ano passado, a gente teve o maior número de casos do mundo e o maior número de mortes do mundo. E isso é que não pode se repetir. Então, nós precisamos estar mais estruturados, quando eu digo nós, em todas as regiões onde está circulando o vírus da dengue, em especial o sorotipo 3, a gente precisa estar mais preparado caso, de fato, a gente tenha uma explosão do número de casos para poder atender essa população de uma forma adequada e exatamente evitar as formas graves, hospitalização e principalmente morte. E, doutora, por que tanta preocupação em relação ao sorotipo 3? Porque, como você mesmo bem disse, ele não circula com a gente há 17 anos, então ele encontra uma população desprotegida, sem anticorpos, em outras palavras, né? Virgem de produção de anticorpos. Só para a gente relembrar, nós temos 4 sorotipos da dengue. O que circulou nos últimos anos foi o 1 e o 2. Então, muita gente que teve dengue está imune, está protegido para o sorotipo 1 e 2 e nunca mais vai ter esse sorotipo na vida. Então, se estivesse circulando esses sorotipos, quem já teve dengue falou, ó, beleza, eu tenho proteção, eu não vou pegar dengue de novo. Quando entra um novo sorotipo, o sorotipo 3, que não circulava aqui desde 2008, ele pega grande parte da população sem nenhuma proteção. E mais do que isso, David, as pessoas que tiveram dengue recentemente podem ter um segundo episódio de dengue, exatamente porque não tem proteção para este sorotipo específico. E com isso, claro, existe uma tendência no segundo episódio da dengue de poder ser um quadro mais grave. Daí toda a nossa preocupação. E a solução talvez seria a vacina, né, produzida pelo Butantan, tem avançado, mas realmente a vacinação em massa parece que não vai ser nesse ano. David, a solução neste momento não é a vacina. Não? Assim, não existe vacina no mundo para todo mundo que precisa de vacina. Só para você ter uma noção, mais de metade da população mundial está sob o mesmo risco de dengue do que nós aqui no Brasil. E óbvio que não existe vacina para tudo isso. Então, e mesmo o próprio Butantan, claro, eu espero muito que seja aprovado, etc., mas eles estão falando em 1 milhão de doses em 2025. Isso não é nada para a população brasileira. Então, não adianta a gente ficar discutindo, puxa, precisávamos ter vacina. Não teremos vacina esse ano. Isso é uma coisa, é ótimo que a gente comece a ter novas vacinas para dengue, mas isso não é para curto prazo por causa do quantitativo. Quem deve ser vacinado, os adolescentes de 10 a 14 anos, esses aproveitem a oportunidade, vão e se vacinem. É um privilégio, porque o resto da população realmente não tem vacina, porque não há produção mundial suficiente. Então, o que nós temos que fazer? Qual é a nossa lição de casa? Aquela que a gente já conhece em termos de prevenção e, lógico, as autoridades se prepararem, caso a gente tenha de novo uma explosão do número de casos, que a assistência, o manejo desses pacientes sejam feito de uma forma adequada para que a gente não tenha morte, que é o que a gente quer evitar de qualquer maneira, as formas graves. Pois é, infelizmente, muitas vezes eu, enquanto repórter, já estive em diversas residências, né, acompanhando os agentes de saúde e falam assim, não, meu quintal está todo limpo. Aí você ia lá no quintal e tinha larvas do mosquito. Realmente, depende da consciência e também dos governantes, aí entra a parte da política pública de conscientizar de fato a população, porque muitas vezes acha que não vai ter ali naquele local, mas de fato tem. Nós conversamos com a médica infectologista do Emílio Ribas, a Rosana Richman, a quem eu agradeço demais a presença aqui no Jornal Jovem Pan. Imagina, boa noite, um prazer estar com vocês.